Boa tarde! Estamos ao vivo para mais uma edição do Pergunta pra Si. Podem ir chegando e hoje a gente vai precisar de água. A minha água está aqui, né? Porque tá muito calor e o tempo muito seco aqui em Brasília. Aproveita e pega sua água também para se hidratar. E para quem não me conhece, vou me apresentar. Eu sou Jennifer Branco, sou psicóloga. Trabalho com atendimento clínico, faço atendimento individual e de casal também, e de grupo. E eu tenho especialização em psicanálise, psicopatologia e clínica. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é bem interessante, né? Porque muitas pessoas têm dificuldade de prosseguir por conta da culpa. Esse é o tema de hoje. Vou digitar aqui para vocês, porque quem entrar depois vai saber do que a gente está falando e vai ter condições de já ir preparando as dúvidas ou perguntas que tem acerca desse tema. Seja bem-vinda, Sabrina, Louise, Conceição, minha vizinha tá aqui. Então deixa eu colocar aqui o tema. Como parar de me culpar. Boa tarde, Conceição. Esse é o tema de hoje, gente. E se vocês já tiverem dúvidas acerca disso, pode ir fazendo as perguntas de vocês, porque tem um delay, né? Quando vocês perguntam, demora um tempo até chegar até mim. E aí, enquanto eu vou falando, eu posso ir visualizando alguma coisa e no final eu sempre volto para ver os comentários, para ver as perguntas de vocês. Como parar de me culpar? Este é o tema. Aproveita, você que está aqui, clica no aviãozinho aqui embaixo e compartilha essa live com outras pessoas, porque pode ser que tem muita gente aí sofrendo por conta da culpa e não sabe nem por onde começar, não sabe o que fazer para sair desse lugar, né? Então, vamos lá. Como parar de me culpar? Uma pergunta muito pertinente e ela veio da seguinte maneira. Eu vou ler a pergunta toda para vocês. Como parar de me culpar pelo que passou? É muito pesado e me impede de seguir. E aí, né, nessa pergunta, a gente já tem até uma resposta para saber da onde que vem essa culpa, como que ela se apresenta aí, da onde que ela vem. A culpa, ela está relacionada ao passado. Então, sempre que se pensa em culpa, se pensa em algo que foi feito lá no passado, ou que deixou de fazer lá no passado, ou que se imaginou fazer ou não fazer lá no passado, certo? E o que acontece nessa culpa? É algo que aconteceu lá no passado, você traz isso para o presente, continua se culpando no presente e no futuro, certo? Até aí tudo bem? E na culpa, ela sempre prevê uma pena. Como assim? Como teve algo que você acredita que aconteceu, que não deveria ter acontecido, ou que você deixou de fazer algo que faria sentido para você e não fez, tem-se então uma necessidade de se punir e de se autoflagelar, né, por ter cometido um erro aí no passado, digamos assim. E tem um texto, né, de psicanálise de Freud. Freud, para quem não sabe, é o pai da psicanálise. E é um texto de 1924 que fala sobre masoquismo, né? Quem gosta de leituras psicanalíticas ou quem estuda o tema, o nome do texto é O Problema Econômico do Masoquismo. E nesse texto fala-se de uma constituição masoquística primária. Como assim? Como se você colocasse esse sofrimento e essa dor como uma forma aí de constituição e como uma maneira de se viver, como se tivesse aprendido assim e lidado com isso. Tem várias outras coisas no texto, mas tem esse ponto também. E fala também sobre esse masoquismo moral, né?
Porque o que conta mesmo é o sofrimento, é você estar vendo, sentindo tudo isso. É ambivalente pensar dessa forma, mas assim também se estabelece. Existe então um sentimento de culpa inconsciente. E nesse sentimento de culpa inconsciente fica mais fácil a gente pensar no termo de uma necessidade de punição. Porque se você errou lá no passado, sentir culpa disso é como se você tivesse que se punir, né? Se autoflagelar na tentativa de expiar esses pecados, né? Na tentativa de pagar por isso, se culpar, sofrer, receber essa culpa por ter errado lá no passado, certo? Até agora tá fazendo sentido para vocês? E quem tá gostando dessa live, clica no coração aqui embaixo para eu saber que isso tá fazendo sentido para você e para eu saber que vocês estão gostando até agora, né? Clica aí no coração e clica no aviãozinho também para compartilhar essa live com as pessoas. E eu fiz várias perguntas nos stories, né? Fazendo perguntas acerca desse tema aí, culpa. Eu vou fazer uma pergunta aqui rápida para vocês. Me responde com o número 1, se você alguma vez na sua vida já sentiu culpa ou conhece alguém que sente culpa. Ou então responde com 2, se você nunca sentiu culpa na vida ou se você não conhece ninguém que sente culpa. Coloca aí nos comentários. Vamos ver que número vai prevalecer. 1, se você já sentiu culpa ou se você conhece alguém que já sentiu culpa. E 2, não, tudo tranquilo, não sinto culpa, nunca senti, não conheço quem sente. Ela tá dizendo que ela tá fazendo sentido, que bom. 2, a Tatiana considera que nunca sentiu culpa e que não conhece ninguém que sente culpa. Tranquilo, acaba levando uma vida mais leve, né? A Elaine, número 1, conhece quem sente culpa ou já sentiu culpa na vida. O Marcos não, até agora tá impactado. A Ayla conhece ou já sentiu. 50% de um lado, 50% de outro. Então, ó, significa que metade das pessoas aqui que responderam, né, as outras estão preferindo ficar mais caladinhas. 50% aqui considera que tem um sentimento de culpa aí que já aconteceu ou com elas ou conhece alguém. A outra metade tá de boa, né? Tá tranquilo. Mas e aí? O que fazer, né, com essas pessoas que sentem culpa e que acabam ficando paralisadas aí? Ó, a Tatiana tá comentando. Não, Jenny, eu quis dizer que já senti e conheço quem já sentiu, os dois. Ah, tá, entendi. Então, já aumentou aí para 75% a quantidade de pessoas que lidam com essa culpa ou que tentam lidar com essa culpa. E é um tema, assim, difícil de se passar aí pelas pessoas, despercebido, alguém que nunca sentiu ou não conhecer quem nunca sentiu, né? Então vamos lá. Como é que faz, né, para parar de sentir essa culpa que é algo relacionado ao passado e que fica rondando e que muitas vezes te paralisa? Primeiro ponto. É preciso distinguir a culpa real da culpa imaginativa. Por quê? A culpa, ela vem daquele sentimento e de uma percepção de que você falhou, de que você errou, certo? Mas tem muita gente que sofre e que se sente culpado por algo que nem aconteceu de maneira real. Que é algo que está no campo da imaginação, no campo dos pensamentos. Tem pessoas que se culpam por pensar. Vocês conseguem acreditar nisso? Vocês já se culparam alguma vez por pensar alguma coisa? Ou conhece alguém que já se culpou assim? Porque imagina, pensar, o pensamento é livre, a gente pode pensar várias coisas. O que distingue mesmo é o que a gente faz. Eu posso pensar várias coisas, mas o simples pensar, ele não é um crime, percebe? Ele não vai mudar coisas relacionadas a alguém, por exemplo,
a você mesmo. Se você pensa, por exemplo, eu penso muito em estudar, investir na minha carreira, eu penso em estudar e fica só pensando em ter que estudar. Mas se você não faz nada para isso, nada muda. Só o pensamento, ele não muda muita coisa. Ele só te traz uma sensação e um afeto em torno daquilo que tu pensa, mas ele não promove mudanças. E tem também, Jenny, descobrir que aquela culpa não é minha e mesmo assim a pessoa puxa pra si. Sim, isso acontece também. Então, primeiro ponto que eu tava falando, né? Como você se livrar dessa culpa, como você parar de sentir essa culpa que te paralisa, que te atormenta. Você separar, né, o que é essa culpa real, o que é essa culpa imaginativa, porque os seus pensamentos, eles estão aqui dentro e você é livre para pensar o que você quiser, ou até mesmo o que você não quiser. Tudo bem até aí? Tá. E depois, o que eu faço com isso? Distinguir a culpa de arrependimento, né? Porque tem pessoas que pensam assim, poxa, eu fiz algo que não foi legal, eu prejudiquei a mim mesmo, ou eu prejudiquei um terceiro. Tá, não foi legal. Você cometeu algo que você se arrepende. Beleza você se arrepender, porque quando você se arrepende, você tem condições de perceber o que tu fez lá no passado e mudar isso no presente e no futuro. Quando você só fica no sentimento de culpa, você não tem condições de fazer diferente, porque você fica preso a esse passado. Fica vivendo algo que já passou e o presente e o futuro vai ficando. E por isso que é importante fazer essa distinção, né, da culpa do arrependimento. Se arrepender do que você não teve condições de fazer melhor lá no passado e ter condições de ter uma atitude diferente aqui no momento presente, reverberar lá no futuro. E tem também, gente, algo que às vezes a gente pode ser muito cruel quando alguém vem partilhar algo difícil conosco. Promover um sentimento de arrependimento nessa pessoa ou promover um sentimento de culpa nessa pessoa. Se a gente promove um sentimento de culpa nessa pessoa, por exemplo, em crianças, você tem, sei lá, um filho fez algo de errado e você promove um sentimento de culpa nele para ele se sentir culpado. O mais interessante é você promover um sentimento de arrependimento. De fato, o que você fez não foi legal. A partir de agora é importante ter uma atitude diferente, fazer diferente para não prejudicar ninguém, para não prejudicar você. Mas ficar martelando e enfiando esse sentimento de culpa na cabeça de crianças e na cabeça de pessoas que são mais sensíveis ou que são mais sugestionáveis é muito cruel e muito perverso, porque aí a pessoa não consegue sair desse lugar, certo? Outro ponto também é saber qual foi a sua intenção na hora que você agiu lá no passado, né? Fiz algo que hoje eu sinto muita culpa. Qual foi a sua intenção lá no passado? Por que você agiu dessa maneira? Porque muitas vezes nós fazemos algo que a gente dá conta. Quando você erra lá no passado, talvez você errou porque era a única forma que você tinha de fazer das coisas acontecerem. Possivelmente você não tinha ferramentas e outros elementos para fazer de uma maneira diferente, sabe? E aí, percebendo que intenção foi essa, você tem condições de se perdoar para poder fazer diferente em situações similares, compreende? E outro ponto também, quando você percebe que você fez algo lá no passado, você tinha uma outra maturidade, você tinha um outro ponto de vista, aí você consegue distinguir a pessoa lá do passado da pessoa de hoje. Quantas pessoas se julgam por coisas que fizeram no passado com a mentalidade que tem hoje? É muito injusto, muito injusto. Porque se tu para pra pensar, as coisas que você aprende, o conhecimento que você vai levando, a própria experiência de vida mesmo, te traz
ferramentas e elementos que, se você passasse por situações anteriores, possivelmente você faria de um modo diferente. E aí fica difícil se culpar por algo que passou lá no passado, porque ninguém muda o passado. Você não vai mudar o seu passado. E o outro ponto é trazer isso à consciência, de que você não vai mudar o seu passado. O que você pode fazer é aprender com esse seu passado e ressignificá-lo. Compreende? Ressignificar como? Entender o que aconteceu lá no passado. Por que eu fiz essas coisas? Hoje eu faria de novo? Eu tenho condições de agir de uma maneira diferente se eu passar por uma situação parecida? E aí é parar de viver lá no passado e se preocupar mais com o presente e se autorresponsabilizar em fazer diferente do que já aconteceu lá atrás. Tá, e tem a outra coisa que a Tatiana até falou, né? É separar o que é seu e o que é do outro. A carga às vezes fica muito pesada. E se você já pega mais cargas que não são suas, que não tem nada a ver com você, fica mais pesada ainda. Então separa. Tem culpas que elas não são suas. Deixa o outro se responsabilizar pelo que é dele. E isso me faz pensar em situações. Esse exemplo, né, de mãe e filha é um bom exemplo para pensar. Mãe ou pais, né? Às vezes vem um sentimento de culpa aí pro seu filho, por exemplo, não está indo bem na escola, pro seu filho, às vezes, já é lá adolescente, adulto, não prosperar. E você acaba trazendo essa culpa muito intensa para você, se esquecendo que esse outro também tem alguma parcela aí de responsabilidade. Claro que você orienta, você poderia até ter orientado melhor, se for o caso, mas você não vai conseguir fazer tudo. O outro também precisa fazer um movimento aí para que as coisas aconteçam da maneira possível. Então distribua essa carga para você não ficar com isso só para você. Um comentário aqui, sim, trazer o coração para o que foi feito com a maturidade que tínhamos. Daquilo que eu estava falando no passado, né? Não julgar o seu passado baseado na maturidade que você tem hoje, senão você vai ser muito cruel consigo. Tá, Jennifer, tudo isso parece simples, né? Como parar de se culpar. Saber que não dá pra mudar o passado, o que importa é de agora em diante. Ter condições de fazer diferente, o que lá no passado foi feito de uma maneira que não foi legal e que em situações futuras você pode ter condições de agir de um outro modo. Inclusive, fazendo um adendo aqui, eu fiz até um vídeo, tá no feed do meu Instagram, tá no YouTube também, falando a diferença sobre culpa e autorresponsabilidade. É um vídeo curtinho, depois vocês vão lá dar uma olhadinha. E quando você pensa, né, beleza, eu não posso mudar o passado, o que mais eu posso fazer? Trazer essa autorresponsabilidade. O que eu posso fazer hoje que vai me trazer resultados diferentes aí para eu não repetir o mesmo erro que eu cometi lá no passado? Digamos que você sente culpa por tratar mal as pessoas, né? Digamos que você seja uma pessoa ríspida, grosseira e que você acabou fazendo as pessoas se sentirem mal, você acabou ofendendo pessoas. Se você percebe tudo isso, né, se arrepende por ter tido esse tipo de postura e hoje você, de base desse conhecimento, consegue fazer diferente, você está ressignificando tudo isso. Porque você entendeu o que aconteceu lá no passado, compreendeu, percebeu que tem condições aí de mudar e de fazer diferente, e a partir de hoje tentar dar um outro rumo para esse seu sentimento e para essa sua forma hostil de lidar com o outro. Compreende? E um outro ponto importante também é ter conhecimento, porque quando você tem o autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, você consegue perceber melhor as coisas que aconteceram no passado para não ter que repeti-las agora no presente, tá? Eu estou me distanciando de pessoas que têm essa mania de jogar culpa ou erros do passado para o presente. Existem relacionamentos tóxicos, né? E quando a gente percebe que tem alguém que é muito difícil de lidar, é difícil mudar essa pessoa.
né? Se você pode, tem condições de fazer algum tipo de distanciamento aí, é uma boa opção. Até para você não se sobrecarregar com tudo que essa pessoa tem a dizer, a compartilhar com você, que às vezes te machuca, que às vezes te fere, que às vezes te faz te sentir mais culpado. Então, se você tem essa possibilidade, é uma boa alternativa aí. Tá, então você faz tudo isso, mas ainda assim a culpa tá lá dentro de você te massacrando. Por que isso acontece? Gente, a racionalidade, ela é secundária ao psiquismo. Como assim? Os nossos processos psíquicos, eles são regidos por processos inconscientes. A racionalidade faz parte do processo consciente. Você simplesmente pensar em tudo isso, racionalizar tudo isso, muitas vezes não te tira desse lugar de sentimento de culpa. Porque esse sentimento de culpa está atrelado a algo do nível inconsciente que você não se dá conta, que você não consegue perceber, que você não entende por que você faz aquilo. Às vezes é algo lá do passado que está escondido e que, se você se lembra, é muito doloroso para você, né? E a dor, ela acaba se manifestando como uma maneira de existir também. Um exemplo prático para tornar isso mais palpável. Já teve situação de uma pessoa que se culpava muito pela relação dela com os filhos. Ela sempre privava esse filho de sair, sempre tratava esse filho dentro de uma bolha, né? Lidava com esse filho de uma maneira a não trazer a liberdade dele, sempre como se fosse um prisioneiro, e ela se sentia muito culpada e não conseguia fazer diferente. Era uma preocupação muito absurda com esse filho, e esse filho também sofria porque ele não conseguia ter a sua liberdade, e ela se culpava, se martirizava, se culpava. E em processo de análise foi possível identificar que teve uma outra perda aí no passado, de um outro filho que a mãe, por um descuido, acabou deixando a criança cair, ela se machucou, bateu a cabeça, teve vários processos aí orgânicos que deu um problema, e esse filho acabou falecendo, muito pequenininho ainda. Então ela trouxe essa culpa que se tornou inconsciente, que ela não podia lidar com essa situação, ela não podia falar sobre isso porque trazia muito sofrimento nela, e ela fazia isso com outro filho, entende? E ela nem sabia por que ela tinha esse tipo de comportamento com esse outro filho, e se culpava muito por ser esse tipo de mãe que privava esse filho de tudo, que não deixava o filho viver, compreende? Então, o que eu estou dizendo aqui? Que se existe uma culpa que te paralisa, que mesmo você tentando racionalizar e perceber tudo isso que eu falei até agora não funciona para você, qual é a alternativa que eu indico? Fazer análise, procurar um bom psicanalista para você entender todos esses processos psíquicos envolvidos, porque os processos inconscientes, eles acabam dominando e você não consegue sozinho acessar tudo isso. Por isso que é importante uma psicoterapia nesses casos, para você não entrar em mais sofrimento e isso se formar mais uma camada de algo que fica difícil acessar. A Elaine está dizendo assim: muitas pessoas descarregam esse sentimento comendo muito, comprando muito, sendo cruel com outras pessoas. Porque funciona assim. Esse sentimento de culpa, ele está muito atrelado a esse masoquismo aí, né? Esse masoquismo moral de se culpar, de sofrer por ter que sentir algo, expiar os seus pecados e sofrer para ter que pagar por isso. Tudo isso de maneira inconsciente. E ela pode também pegar todo esse sentimento aí destrutivo e colocar para fora, né? Sendo cruel com outras pessoas, que aí já vai pro outro polo do sadismo. E esse movimento aí também pode retornar
né, sendo aí um masoquismo secundário. Para quem estuda psicanálise que não entende mais desses termos, mas isso é um movimento que vem e que vai, né? O masoquismo está de um lado, está num polo, enquanto o sadismo está em outro polo. E às vezes essa dor é tão intensa que a pessoa precisa projetar isso em algo, né? Projeta na comida, projeta gastando, projeta em outras pessoas também, né? Tem todo esse movimento, né? É um ciclo aí, não é algo estático e parado, tem esse movimento de ir e de vir. Até para a pessoa dar conta, gente, porque isso tudo funciona como um mecanismo de defesa para a pessoa conseguir sobreviver, para a pessoa conseguir dar conta de tudo que acontece na vida dela, né, e de como que ela se afeta. E vocês têm alguma pergunta acerca deste tema aí, como parar de me culpar, culpa? Porque a minha fala, né, era isso que eu tinha para falar aqui com vocês. Inclusive eu ouvi, inclusive algumas pessoas deixam de se cuidar. Já quero muito a sua live com a Paty, vai ser incrível. Gente, ó, amanhã à noite, quinta-feira, às 8 horas, dia 1º, né? Dia da mentira, mas não é mentira, não vai ser mentira. Vou fazer uma live. Fui convidada pela Paty Carvalho, ela é educadora física e ela tá falando muito sobre autocuidado e ela me convidou para fazer uma live para falar sobre autocuidado. E vai ser amanhã, quinta-feira, dia 1º de abril, às 8 horas da noite, às 20 horas. Espero vocês. Já deixa o convite. Seja bem-vindo, Jean. É isso, gente. Vocês têm mais alguma pergunta sobre culpa, sobre como parar de se culpar? O que eu trouxe até agora fez sentido para vocês? Se fez, clica no coraçãozinho aqui, escreve aí para eu saber se fez sentido ou não, se ficou claro, né? Eu sei que às vezes quando eu trago alguma coisa aí de teoria pode ser que fique um pouco difícil de entender, mas eu trago só para mostrar para vocês que isso já é estudado há muito tempo. Isso acontece, são processos psíquicos que acontecem e que acometem muita gente mesmo. E tem inclusive, vou dar um outro exemplo para vocês para fazerem mais sentido. Não vou embora ainda não, mais um exemplo que me veio. Olha, tem também a seguinte situação, né, de uma pessoa que ela sempre se culpava pela vida financeira que ela tinha, né? E toda vez que ela prosperava um pouco, ela voltava àquele lugar anterior de não poder prosperar e se culpava porque toda a família dela tinha uma situação financeira mais baixa e ela se culpava muito. Ela acreditava de maneira inconsciente como se ela fosse a culpada, como se ela fosse culpada se ela tivesse uma situação financeira melhor, enquanto a sua família estava lá numa situação financeira inferior à dela. E aí ela ficava nesse sentimento de culpa, numa angústia muito grande, sem conseguir sair desse lugar, né, se comparando a essa família. E o fato também de que ela não poderia prosperar, porque senão ela se afastaria dessa família, senão a conversa seria diferente, o vínculo seria diferente. Ela tinha muito medo de se distanciar e de perder esse amor dessa família, carregando um grande sentimento de culpa dentro dela. E ela sozinha não conseguia perceber todo esse movimento. Foi importante o quê? Ela entrar em análise para perceber tudo isso que estava acontecendo e poder se livrar disso. Havia dias que queria perguntar sobre esse assunto. Que bom que eu consegui ver a live. Então, foi exatamente essa pergunta. Se tiver mais alguma, ó, faz aí. Aproveita que estamos aqui ao vivo que eu falo. Então é importante quebrar essas crenças terríveis. E é muito difícil. Então, minha recomendação é faz tudo isso que a gente conversou. Se ainda assim não for possível para você, não deixe de pedir ajuda. Tem muitos profissionais bons
sabe, psicólogos, analistas dispostos e capacitados a te ajudar, tá bem? Então, gente, é isso. Foi uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Amanhã, quinta-feira, tem outra live falando sobre autocuidado comigo e com a Paty Carvalho. Vai ser no Instagram dela, tá? Paty com Y Carvalho F. Vou até escrever aqui pra vocês, ó. @Paty Carvalho F. Vai ser neste Instagram. E a gente então se encontra amanhã, quinta-feira, às 8 horas da noite, para falar sobre autocuidado, tá bom? Um beijo enorme e obrigada pela participação de vocês. Tchau, tchau!